Alguém estava aqui semana passada de manhã, no culto da manhã? Alguns irmãos. Semana passada eu ministrei, né, dentro da temática de escatologia. Você sabe o que está acontecendo no mundo, meu irmão? Você está vendo a notícia, o que está acontecendo? O mundo, meu irmão, ele está caminhando de mal a pior, sabia disso? Mas nós estamos indo de bem a melhor, amém? A Bíblia diz que o justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito, aleluia! Você é uma luz, meu irmão, brilhando nas trevas. O mundo está em trevas, mas nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Amém, aleluia. Você brilha cada dia mais. Você já tentou olhar para o sol quando ele está nascendo? Quem consegue olhar para o sol quando ele está nascendo? A gente consegue, gente, olhar para o sol quando ele está nascendo. Ele está fraquinho, né? No pôr do sol também, né? Dá até para a gente olhar para o horizonte, a gente vê ele. Agora você consegue olhar para o sol no meio-dia? Não. A Bíblia diz que a sua vereda é como uma luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Até, meu irmão, ninguém conseguiu olhar para você de tanta luz que você emana. Aleluia! De tanto que você brilha. Você é a luz desse mundo, meu irmão. Você é o sal da terra. Esse mundo só não acabou ainda porque eu e você estamos aqui. Nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Amém? E aproveitando, né, o que está acontecendo no mundo, eu queria trazer novamente essa temática do fim dos tempos, né, de escatologia. Escatologia é o estudo dos últimos dias. Se você não estava aqui semana passada de manhã, recomendo que você escute a mensagem que a gente trouxe no domingo de manhã, amém? Está no nosso YouTube, vai ser de grande esclarecimento para você entender um pouco do que a gente está vivendo nesses dias, amém? Eu queria recomendar também esses dois livros aqui, chamados Profecias do Fim dos Tempos, volume 1 e 2. Você quer saber o que está acontecendo no mundo, meu irmão? Leia esses livros, estude sobre escatologia, amém? Quer discernir os tempos, quer discernir os sinais dos tempos, meu irmão? Estude sobre escatologia, amém? Estude sobre escatologia, faça o rema. Quem aqui é graduado do rema? Quem aqui ainda não fez o rema? Quem está fazendo? Quem ainda não fez? O rema é uma escola bíblica onde você vai aprender a palavra de Deus. Uma das matérias se chama escatologia. Eu sou professor dessa matéria, amém? E não dá para a gente falar tudo aqui a respeito de escatologia num domingo à noite, né? Mas a gente pode trazer alguns temas. A mensagem de hoje, ela não é uma série, ela não é uma continuação da semana passada, mas ela complementa, amém? E a gente vai falar sobre um assunto que eu sou sempre perguntado. Todas as vezes que existe algum acontecimento, ou eu estou dando aula de escatologia, os alunos sempre me perguntam: professor, e o anticristo? Quem é o anticristo, professor? Professor, o anticristo é o Papa. Professor, o anticristo ele já nasceu. Amém? A gente vai trazer esclarecimento, luz da palavra de Deus a respeito desse assunto nessa noite, amém? Meu irmão, esse assunto de escatologia, ele aborda, né, um texto da palavra de Deus, né, 33% da palavra de Deus fala sobre escatologia. Então é um assunto que a gente deve estar sempre falando, amém? Eu fiz uma série há uns 2 anos atrás sobre os sinais dos tempos, em 2023, se você quer conhecer mais também, assista aquela série, amém? Mas é um assunto que a gente deve estar sempre falando. Pelo menos de cabeça aqui eu lembro que Isaías fala sobre o anticristo, Jesus fala sobre o anticristo, Paulo fala sobre o anticristo, João fala em Apocalipse sobre o anticristo, amém? Então é um assunto que a gente deve trazer para esclarecer a igreja, principalmente quando a gente tem muita falsa doutrina e muito ensinamento contrário ou diferente, amém? A gente precisa trazer esclarecimento das escrituras para trazer luz, amém? Para que a gente possa andar seguro, amém? Se você tem acompanhado o noticiário, você está percebendo, né, que
A gente está num conflito entre Israel e Irã, a gente tem também um conflito regional, uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E ontem esse conflito se intensificou porque os Estados Unidos entraram nesse conflito, eles utilizaram uma bomba, né? Até semana passada, quando eu estava falando, os Estados Unidos ainda não tinha entrado nesse conflito, mas os Estados Unidos entrou ontem, né? E o mundo está em tensão em relação a uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Amém? Não quero alarmar você, não é para você deixar você com medo, amém? A gente está trazendo fatos, amém? E trazer o esclarecimento das escrituras a respeito disso. Você está aqui? Amém? Se você pegar a maioria dos analistas geopolíticos, eles vão falar que a gente está numa iminência, né, de uma terceira guerra mundial. A tensão nuclear está cada dia maior, né, de uma guerra com armas nucleares. E a gente vai trazer esclarecimento das escrituras. Nós estamos nos últimos dias, amém? E a gente viu na semana passada que a gente está nos finalmente dos últimos dias, amém? Desde o Pentecostes a gente já está nos últimos dias, mas a gente pode dizer que a gente está nos últimos segundos, amém? Dos últimos dias. E nunca a gente esteve tão perto desses últimos dias, amém? E uma figura que vai aparecer nesses últimos dias, né, na tribulação, é chamada de anticristo. Quem é o anticristo? A Bíblia usa várias expressões para se referir a esse cidadão. Fala sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, a besta, o iníquo. Amém? Na tribulação, a tribulação é um período de julgamento, de juízo de Deus sobre a terra, 7 anos. E na tribulação vai se levantar esse camarada chamado anticristo. O que é o anticristo? O anticristo é o oposto de Cristo. Amém? Ele faz a figura de oposição a Jesus, oposição ao Cristo. Amém? Então na tribulação a gente tem uma trindade satânica. Misericórdia, mas é isso mesmo. É o que? O antideus, o anti-Espírito Santo e o anticristo. O antideus é o próprio Satanás, o anti-Espírito Santo é o falso profeta e o anticristo é o anticristo. Amém? O anticristo, ele é um homem, é uma pessoa, assim como Jesus é Deus em carne. O anticristo, ele vai ser o próprio mal encarnado, ele vai ser a própria personificação do diabo. Amém? Mas ele vai ser um homem. Vocês estão aqui? Ele será um líder mundial que se levantará nos últimos dias e governará com um poder absoluto e exigirá adoração. Amém? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que esse homem, ele vai se levantar durante esse período de tribulação e ele vai governar o mundo durante 7 anos. Será o governo do próprio Satanás na terra durante 7 anos através desse líder mundial. Amém? Agora, esse camarada, ele já está aqui? Pode colocar o tema, por favor? Ele já está entre nós? Abre comigo lá. Vamos ver o que a Bíblia diz, amém? Abre lá em 2 Tessalonicenses. O que a Bíblia diz sobre isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Semana passada a gente leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, amém? Que fala sobre arrebatamento, o capítulo 5 também, amém? E em 2 Tessalonicenses, Paulo ele vai continuar falando sobre esse tempo, né? Sobre esses últimos dias, sobre esse período que antecede a tribulação, amém? E ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Que evento que Paulo está descrevendo aqui?
A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Está falando sobre o que aqui? Fala comigo, arrebatamento. Não, você pode ser mais intenso, né? mais forte. Fala comigo, arrebatamento. O que é o arrebatamento? O dia que Jesus vai vir buscar a igreja, amém? E nós vamos nos encontrar com Ele, a nossa reunião com Ele, amém? Tá certo? Paulo, ele falou sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então falando sobre o arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o quê? O dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a própria tribulação, amém? Você vai ver o dia do Senhor sendo utilizado muitas vezes, essa expressão, como tribulação, amém? Então ele fala que ele já falou, né? E ele diz, olha, eu não quero que vocês tirem da mente de vocês com facilidade, nem que vocês sejam perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, a igreja de Tessalônica, eles estavam pensando que estavam na tribulação. Você sabia que existem pessoas hoje que acreditam que nós já estamos na tribulação? Tem linhas escatológicas que acreditam que a gente já está na tribulação. Tem gente que falou que quando a pandemia surgiu, lá em 2020, disseram, não, já estamos no princípio das dores. E a gente aprendeu semana passada que a gente não está no princípio das dores. Amém? A gente está nas contrações de treinamento. É o corpo da mulher se preparando para o parto, mas o parto não começou ainda. O parto não começou ainda, o parto é a tribulação. Vocês estão aqui? Amém? Então, Paulo, ele está dizendo aqui, olha, o povo estava achando que já estava no princípio das dores, ou já estava na tribulação. E tem muita gente já achando, porque está vendo guerras e rumores de guerra, que a gente já está na tribulação, mas a gente não está na tribulação, amém? E Paulo, ele vai trazer esclarecimento, luz a respeito de quando vai começar a tribulação. E ele diz o seguinte, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A tribulação ou o dia do Senhor, ele acabou de falar, amém? Isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o dia do Senhor, a tribulação, ela só vai acontecer depois que acontecer a apostasia e for revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém? Que apostasia é essa que Paulo está falando? A palavra apostasia aqui vem do grego apisteme, que significa um afastamento. Amém? Quando você une essa palavra apostasia à fé, significa afastamento da fé. Pessoas que estão apostatando da fé, se afastando da fé. Tem muita gente que interpreta essa palavra apostasia aqui como uma apostasia da fé, mas ele não está falando sobre a apostasia da fé, ele está falando só sobre uma apostasia, um afastamento que vai acontecer antes da tribulação. Amém? Que afastamento é esse aqui? O arrebatamento. Amém? Por quê? Porque a igreja, antes da tribulação começar, a igreja será arrebatada. Quem é a igreja aqui? Aleluia! Você não precisa ficar com medo dos últimos dias, porque antes do negócio ficar feio, meu irmão, você vai ser arrebatado. Aleluia! Não, você não está feliz com isso não. E se eu fosse você, eu ficava mais empolgado. Depois que você lê Apocalipse todinho, aí você vai ficar mais empolgado, porque não vai ser legal a tribulação, meu irmão. Não vai ser legal estar aqui, amém? Mas Deus vai nos livrar, aleluia! Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo.
A tribulação só não começou ainda porque a igreja está aqui. A igreja é o sal da terra. Ela conserva a terra, ela preserva a terra. Aleluia! Ela é a luz que resplandece nas trevas. Mas quando a luz for retirada, o que vai sobrar? Trevas. Quando o sal for retirado, o que vai sobrar? Podridão. Meu irmão, esse mundo só está inteiro ainda porque eu e você estamos aqui. Mas depois que a luz for apagada, depois que a igreja for retirada, houver o afastamento da terra da igreja, a Bíblia fala sobre a manifestação do filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? O anticristo. Paulo vai dar mais detalhes na continuação, no versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. Que ministério da iniquidade é esse? Do anticristo. Abre comigo lá em João. 1 João. Capítulo 4. Versículo 3. Vamos ler o versículo 2. Nisso reconheceis que o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Olha isso. Ele diz que o espírito anticristo ele já está no mundo. A mesma coisa que Paulo fala. O ministério da iniquidade dele já opera. Por quê? Porque o diabo já está aí, meu irmão. Ele já está fazendo o que ele quer no mundo. Amém? Você sabia que o mundo, Deus não está governando o mundo? Quem governa o mundo, meu irmão, é Satanás. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o Deus desse século. Ele é o Deus deste mundo. Mas Ele não governa sobre nós. Amém? Sobre nós não. Mas sobre o mundo Ele governa. E Ele já está governando. O ministério da iniquidade já opera. É só você assistir a TV, meu irmão, para você ver que a iniquidade já está operando. Que o espírito anticristo já está aí. O que é isso? O poder do diabo influenciando as pessoas, a maldade, a violência, as guerras, a miséria, a enfermidade. Tudo isso é o que? Obra de Deus? Não, Satanás. Amém? Ele é que está bagunçando as coisas. Você está aqui? E ele diz que o ministério da iniquidade já está operando. Volta comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha isso. Ele diz que o ministério da iniquidade já está operando, mas ele está aguardando. Ele quem? O ministério da iniquidade está aguardando que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém a ação do anticristo? A igreja. É o Espírito Santo através da igreja que detém as obras do diabo. Aleluia! Meu irmão, você foi ungido para desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz em Atos 10, capítulo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, curando a todos, fazendo bem, porque Deus era com ele. Aleluia! Deus é com você, meu irmão? Você é representante de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Aleluia. Você é representante de Cristo nessa terra. Você está desfazendo as obras do diabo. Amém. O diabo governa sobre o mundo, mas sobre você não. E você tem autoridade sobre o diabo, porque Jesus na cruz do Calvário já venceu ele. Fala comigo, eu tenho autoridade sobre o diabo.
O diabo não pode tocar na minha vida. Ele não pode tocar na minha família. Aleluia! Você tem autoridade, amém? Você está desfazendo. Você é um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? É um representante, meu irmão, de um reino fora do seu reino. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Aleluia, você é a luz da terra. Você é o sal. A sua língua é a língua do céu. Você fala igual o céu fala. A sua economia é a economia do céu. Aleluia. Você é embaixador do céu. A sua moeda é a moeda do céu. Aleluia. Aleluia. Você sabia, meu irmão, que os embaixadores, dos Estados Unidos, no Brasil, eles não recebem em real, eles recebem em dólar. Aleluia. A sua moeda, meu irmão, é a moeda celestial. Aleluia. A sua pátria é a pátria celestial. Você é cidadão do céu. Você é um peregrino nessa terra. Aleluia. A sua peregrinação, meu irmão, ela dura um tempo. Aleluia. Você é como um forasteiro nessa terra. Alguém que passa pouco tempo no estrangeiro. Você está vivendo em terras estranhas, meu irmão. Aleluia. Mas em breve, aleluia, em breve Jesus vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja, aleluia. O anticristo só não tem plena operação. O diabo só não tem plena operação nessa terra porque eu e você estamos aqui. Nós estamos detendo o anticristo. Nós estamos detendo as obras do diabo. Mas quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai se revelar. Amém? Então, meu irmão, você não vai saber quem é o anticristo. Amém? Ah, é fulano de tal. Ah, é esse crânio. Meu irmão, não interessa. Amém? Você não vai saber. Por quê? Quando ele se manifestar, você já vai estar longe daqui. Você já vai estar no céu. Aleluia. Alguém quer saber quem é o anticristo aqui? Se você quiser ficar, meu irmão, à vontade, para saber. Se você é tão curioso assim para saber quem é o anticristo, fica à vontade. Eu não vou ficar aqui. Amém? Só depois que a igreja foi arrebatada, que ele vai se revelar. Agora, ele já está entre nós? O espírito do anticristo já está. Agora ele, o próprio anticristo já está? Ele não se revelou, mas ele pode estar aí. Por quê? Se Jesus voltar amanhã para buscar a igreja, o anticristo ele precisa ser um homem adulto. Amém? Tá certo? Jesus pode voltar a qualquer momento, irmão. Pode ser hoje. Quem está preparado aqui? Eu não vi muita gente levantar a mão, não. Você está com medo? Ah, pastor, mas eu não casei ainda. Meu irmão, Jesus é melhor que qualquer casamento, amém? Aleluia. Você sabia que Pedro era casado? Porque ele tinha sogra, então Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro era casado. Agora, quando Jesus se revelou como ele era a Pedro, lá no Monte da Transfiguração, sabe o que ele disse? Ele falou: Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui. Ele se esqueceu que tinha esposa, se esqueceu que tinha família, porque estar com ele, meu irmão, é incomparavelmente melhor. Amém? Nenhuma experiência que você pode desfrutar aqui na terra pode ser melhor do que estar com Cristo. Amém? Aleluia. Agora, se você quer casar, se apresse. Tô brincando, gente, mas tô falando sério também. Pelo andar da carruagem, meu irmão, a gente não tem mais muito tempo não, viu? Se Jesus for voltar amanhã, o anticristo ele precisa ser, ou nos próximos 10 anos, o anticristo ele precisa ser um homem adulto.
Provavelmente ele já nasceu aí, viu? Não se revelou ainda. Tem muitos candidatos. Vou dizer quem é? Não, porque eu não sei. Vou apontar candidato também. Não vou perder tempo fazendo isso, amém? Porque não me interessa. Fala comigo, não me interessa. Está aqui? Amém? Agora eu vou dizer para você quem ele não é. Abre comigo em Apocalipse. Apocalipse 17. A gente vai ler um texto bem facinho de interpretar, tá, gente? Versículo 7, 17, 7. Acharam? O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste não era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Entendeu até aqui, né? Vou nem explicar para porque você entendeu. Aqui está o sentido, agora ele vai explicar, ó. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais está a mulher, está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Fácil entender, né? Quem quer interpretar aqui? Quem quer explicar esse texto? Esse texto está falando sobre o quê? Sobre a besta. Fala comigo, besta. Ai, Jesus. Quem é essa besta aqui? Volta comigo para Apocalipse 13. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, uma boca de leão. Entendeu? Também não. Abre comigo agora em Daniel, capítulo 7. Daniel, ele tem um sonho, ele vê 4 animais. Um leão com asas, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, um urso com 3 costelas na boca, e uma besta que ele não consegue, um animal que ele não consegue descrever. E aí ele fica assustado, e aí um anjo ele aparece para dizer para Daniel qual a interpretação desse sonho. E ele diz, versículo 17: estes animais são 4 reis. Fala comigo, reis, que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o rei, o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo
Versículo 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência e parecia mais robusto que seus companheiros. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 23, então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Entendeu? Vamos tentar explicar, amém? Daniel, ele tem a visão, ele tem um sonho, ele vê 4 animais, como eu descrevi para vocês, amém? Esses 4 animais, eles representam reis. Fala comigo, reis. Reinos. Reis e reinos. Reis e reinos que governarão na época de Daniel sobre a terra. Amém? Daniel, ele vai ter um sonho parecido com o de Nabucodonosor. Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, tem um sonho de uma estátua. Ele vê uma estátua com a cabeça de ouro, peito e braço de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. E Deus revela para Daniel que essa estátua, as partes da estátua representam também reis, reinos, amém? Então, os 2 sonhos significam a mesma coisa. Está falando sobre reis e reinos políticos que governarão sobre a terra, amém? No sonho de Nabucodonosor, Deus fala para Daniel, revelar a Nabucodonosor: olha, tu és a cabeça de ouro. Significava que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor, ou o império babilônico. Nabucodonosor era um imperador babilônico. Até aqui tudo bem? Então ele está falando sobre reinos que se sucederiam. Então ele falou sobre o império babilônico. Depois do império babilônico veio o império medo-persa. Depois veio o império grego. Depois veio o império romano. Amém? Os 4 animais que Daniel viu também são esses 4 reinos: babilônico, medo-persa, grego e romano. Amém? Então ele está falando sobre reinos. Ele está falando sobre reis que governarão sobre a terra. Amém? Então esses animais, essas bestas falam sobre reis. As partes da estátua de Daniel falam sobre reis. Amém. A besta de Apocalipse também vai falar sobre um rei, ou um líder político, alguém que tem autoridade política. Vocês estão aqui? A Bíblia diz, Daniel fala que desse animal, que é o Império Romano, que tem 10 chifres, se sobressai um chifre, e esse chifre ele tem olhos e uma boca que fala blasfêmias ou arrogâncias contra Deus, e ele magoará ou perseguirá os santos durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Isso são 3 anos e meio. Amém? Quanto é metade de 7? 3,5. Quanto tempo dura a tribulação? 7 anos. Metade de 7? 3,5. Ele está falando sobre que esse chifre, que é o anticristo, ele vai proclamar blasfêmias, blasfemar, profanar o templo. Amém? E ele vai perseguir os santos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Quem são aqueles santos que Daniel fala?
Não é a igreja, ele está falando sobre o povo judeu, é o povo de Daniel. Amém? Por quê? Porque a igreja será arrebatada, mas os judeus vão ficar na terra. E o anticristo, ele vai perseguir os judeus durante 3 anos e meio. Vocês estão aqui? O anticristo, ele vai perseguir os judeus. Por isso que você vê um crescente ódio aos judeus. Um sentimento antissemita. Por quê? Porque isso está no próprio DNA do diabo. Porque o anticristo, ele vai intensificar isso na tribulação. E a gente está vendo isso crescendo. Por quê? Porque na tribulação vai ser o ápice disso. Está aqui? Agora volta comigo lá para Apocalipse. Capítulo 13. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 7 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pés como de urso e uma boca de leão. Leopardo, urso, leão. Lembra dos animais de Daniel? Leopardo, urso, leão. Tem gente que fala que esse leão aqui é o Papa que assumiu agora. Não é o Papa. Amém? Esse rei aqui de Apocalipse não é o Papa. O anticristo não é o Papa. Amém? Spoiler. Fala comigo, o anticristo não é o Papa. Não é um líder religioso. É um líder político. Amém? Esses animais aqui são os mesmos animais que Daniel viu. Então João está fazendo uma correlação à profecia de Daniel. Então a besta era semelhante àqueles 4 impérios que governaram sobre a terra: a Babilônia, a Medopécia, a Grécia e Roma. Você está aqui? Agora vamos entender Apocalipse 7, com esse pano de fundo. 17:7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para destruição. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também, fala comigo, 7 reis. Então, as cabeças são o quê? Fala comigo, 7 reis. Os animais são quantos? Daniel, 4. Tá certo? 4 Daniel, ele está falando sobre 7 reis. Quais são os reis lá de Daniel? Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Tá? Aí ele fala, ó. Onde que eu estava, gente? 10. Dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Ele fala, olha, desses 7 reis, já caíram 5. Um existe e o próximo vai durar pouco. Quando Daniel profetizou sobre os 4 animais, a Medopécia, a Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma, amém? Ele falou dos reinos para a frente de Daniel. Mas Daniel não profetizou a respeito dos reinos que vieram atrás, antes de Daniel.
Ele falou, Deus mostrou para Daniel grandes reinos, grandes impérios que governaram e governarão sobre a terra durante toda a história da humanidade. Ele falou sobre Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Ele viu para frente, mas houveram 2 reis ou 2 impérios antes de Daniel que governaram sobre a terra. Quais são eles? Egito e Assíria. Amém? Então João está falando aqui, olha, quando João está profetizando, ele diz, olha, 5 reis já foram. Quais? Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Medopécia e Grécia. 5 já foram. Aí ele diz, onde que eu estava, gente? Dos quais caíram 5. Um existe. Qual que existe? Roma. Por quê? Porque quando João está escrevendo, era o Império Romano, ele estava debaixo do Império Romano. Então ele diz, olha, 5 já foram. Egito, Assíria, Babilônia, Medopécia e Grécia. Um existe, o quê? Roma. E outro ainda não chegou. Qual que é esse último? É o Império do Anticristo. Amém? Ele está falando, esse último rei é o Império do Anticristo. É o último grande governo mundial que governará sobre a terra. E quando chegar, tem que durar pouco. Por que vai durar pouco? Porque o governo do anticristo vai durar só 7 anos. Amém? E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei. Então o 7º é o 8º também. Eita Jesus, agora complicou tudo. Por que o 7º é o 8º? Porque o governo do anticristo ele vai ter 2 fases. O anticristo ele vai aparecer no início da tribulação como, a Bíblia diz em Apocalipse que ele vem como um cavaleiro branco. Abre comigo em Apocalipse capítulo 3. Capítulo 6 na verdade. Versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, vem, como se fosse voz de trovão. E vi, eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Oh, aleluia, quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é? Ele vem no cavalo branco. Não é Jesus. Eu quis fazer pegadinha com vocês. Parece Jesus, mas não é. Por quê? Ele é o anticristo. Meu Deus do céu. Ele parece com Jesus. Alguns vão achar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, porque Cristo significa Messias. Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus Cristo. Ou José da Silva. Não, Cristo é um título. Messias. Você sabia que o judeu ainda está esperando o Messias deles? E o anticristo ele vai aparecer, meu irmão, vai parecer um Messias, vai parecer um salvador da pátria. Ele vai vir no cavalo branco falar sobre paz. Ele vai trazer uma falsa paz para a terra. Você está vendo que o mundo está em guerra, né? O anticristo ele vai ter um poder de trazer paz para a terra. A Bíblia fala sobre uma grande guerra que vai acontecer no final dos tempos, chamada Gog e Magog, aonde as nações se levantarão contra Israel para destruir a nação de Israel. O anticristo é uma figura que vai trazer uma pacificação para o mundo. Ele tem um poder político para trazer paz. Ele vai vir num cavalo branco, vencendo e para vencer. Ele tem um arco, ele tem uma coroa, tem uma autoridade. Ele tem um arco, tem poderio militar. Aqui não está falando sobre Jesus, está falando sobre o anticristo. Parece Jesus, mas não é. Porque lá em Apocalipse 17, o 7º rei também é o 8º. Porque no início da tribulação, o anticristo ele vai parecer bonzinho. Ele vai parecer Cristo. Ele vai parecer o Messias. Jesus falou, olha, tenham cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
O anticristo ele vai aparecer. Ele vai fazer um pacto com Israel durante 7 anos. Ele vai fazer um tratado de paz com Israel, um pacto de paz, durante 7 anos. Mas a Bíblia diz que na metade da semana, abre comigo lá em Daniel. Já estamos finalizando, o louvor pode subir se quiser. Daniel capítulo 9. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui é uma semana de anos, não uma semana de dias, amém? Então uma semana de anos, quantos anos são? 7. Mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anticristo ele vai fazer um pacto com Israel durante 7 anos, uma semana, mas na metade da semana ele vai quebrar essa aliança. 3 anos e meio. Lembra que a gente leu lá em Daniel que ele vai perseguir os santos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Na primeira metade da tribulação, o anticristo ele vai ser bonzinho. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Mas na metade da tribulação ele vai se mostrar quem ele é, e ele vai se revelar como uma besta. A besta que emerge do mar. E ele vai profanar o templo. O templo vai ser reconstruído pelos judeus. Os judeus vão voltar a fazer sacrifícios no templo reconstruído. Mas na metade da tribulação, o anticristo ele vai romper esse pacto. Ele vai profanar o templo. Abre comigo em Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai entrar do templo reconstruído pelos judeus, e ele vai entrar nos santos santos, e ele vai profanar aquele lugar, e ele vai se assentar naquele lugar, e vai exigir a adoração dos judeus. E o judeu não aceita adoração, adorar outro que não seja Deus. E ali os judeus vão precisar fugir. O anticristo ele vai perseguir os judeus durante 3 anos e meio. Mas no final da tribulação, a Bíblia diz que o mesmo Jesus que veio para a terra, aleluia, Jesus veio uma primeira vez para a terra. No arrebatamento Jesus vem, busca a igreja, mas Jesus não pisa sobre a terra. Ele nos espera nos ares. Nós vamos nos encontrar com Ele. A gente se encontra com Jesus, vamos para o céu, passamos 7 anos no céu. Enquanto isso acontece os 7 anos de tribulação aqui na terra. E no final da tribulação, enquanto o anticristo vai querer exterminar os judeus sobre a terra, eles vão fugir para um lugar chamado Bozra, que é traduzido em hebraico por aprisco das ovelhas. Eles vão estar lá sendo perseguidos, massacrados. O anticristo vai querer exterminar os judeus, assim como o governo do Irã quer exterminar os judeus. O anticristo, meu irmão, ele vai querer fazer isso. Só que Deus intervém. Aleluia. A Bíblia diz que como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Abre comigo em Apocalipse 19. Versículo 11. Vi o
céu aberto e eis um cavalo branco. Agora aqui é Jesus, viu, meu irmão? Lá no começo não era Jesus não, agora aqui é Jesus. Eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Quem é esse povo que está vindo? Eu e você, aleluia! Os exércitos que há no céu, meu irmão. Nós estávamos com Jesus lá no céu, agora a gente volta para governar sobre a terra juntamente com Cristo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Versículo 19: e vi a besta e os reis da terra. O anticristo, ele vai reunir um exército para pelejar, para lutar. Essa guerra é chamada Guerra do Armagedon. É a última grande guerra que vai acontecer na terra. O anticristo, ele vai reunir os reis da terra. Ele é um líder político. Ele vai reunir no seu ato final os reis da terra para pelejarem, para lutarem contra o próprio Jesus. Oh, coitado. E vi a besta com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram seus adoradores da sua imagem, os quais foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os santos foram mortos com a espada que saía daquele que estava montado no cavalo. Aleluia! Abre comigo em 2 Tessalonicenses, para finalizar. Capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vida. Aleluia. Meu irmão, vai ser uma guerra muito difícil. Acabou a guerra. Com o sopro que sai da sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele vai matar o anticristo, ele vai aniquilar o poder do diabo. Aleluia. Ele vai esmagar Satanás. Aleluia. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte espiritual. E é uma figura do que vai acontecer, porque literalmente, quando Jesus voltar, ele vai acabar com o poder do diabo sobre a terra. E a Bíblia diz que Jesus vai reinar sobre a terra, e ele vai estabelecer um reino de justiça, paz e alegria. Aleluia. Ele governará com um cetro de ferro, um cetro de justiça, justiça e equidade. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, nem lágrimas, porque estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Ele vai eliminar o mal sobre a terra, e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Fica de pé no seu lugar.